nossa 7ª aula, suspensão condicional da pena. Assunto previsto no artigo 77 e seguintes do Código Penal. Suspensão condicional da pena, também conhecida como sursis, seria o período em que a pessoa fica num período de provas, cumprindo condições para não ir para o cárcere. Ele, no caso, atendendo todos os requisitos, terá sua pena suspensa e ficará num período chamado período de provas, mediante o cumprimento de condições. Essas condições podem ser legais, aquelas que estão previstas na lei, e condições judiciais que são aplicadas a critério do juiz. As espécies de sursis são sursis simples, sursis especial, sursis etário e sursis humanitário. Além das 4 espécies de sursis, simples, especial, etário, humanitário, ainda tem o sursis processual da Lei 9.099, que está previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099 e suspende o processo. Isso que nós estamos vendo seria sursis da pena, e lá na Lei de Juizado Especial, na Lei 9.099, sursis processual. Requisitos do sursis simples. A pena deve ser inferior ou igual a 2 anos, o réu não pode ser reincidente em crime doloso, não pode ser cabível a substituição e as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis. O período de provas desse sursis seria de 2 a 4 anos. Já o sursis especial tem os mesmos requisitos, ou seja, a pena deve ser inferior ou igual a 2 anos, não reincidente em crime doloso, não cabível a substituição, circunstâncias judiciais favoráveis, mas se ele reparar o dano, aí sim ocorre o sursis especial. Vejamos aqui a forma de cumprimento do sursis simples, que é de 2 a 4 anos. No primeiro ano do prazo, cumprirá a prestação de serviço de comunidade ou limitação de final de semana. E nos demais anos, que pode ser de 2 até 4, ele vai cumprir as condições impostas pelo juiz. Já se ele reparou o dano, ele estará isento da pena restritiva de direito, que seria a prestação de serviço à comunidade ou a limitação de final de semana, e cumprirá somente as condições legais e judiciais. Ou seja, reparando o dano, ele tem um sursis diferenciado, um sursis especial. Assim, a reparação do dano não é requisito essencial do sursis, e sim a diferença entre a modalidade do sursis simples e do sursis especial. O sursis etário e humanitário, ele modifica no que tange ao tamanho da pena. Ela deve ser inferior ou igual a 4 anos, justamente para beneficiar o idoso com mais de 70 anos ou pessoa que tenha problemas de saúde devidamente comprovado. Em regra, ele não deve ser reincidente, doloso, as circunstâncias devem ser favoráveis, e não ser cabível a substituição para que possa atender também ao idoso e a pessoa que tem problema de saúde. O período de provas, nesse caso, ele aumenta um pouquinho para 4 a 6 anos. Quando fala inferior ou igual a 4, deve-se observar que cabe o sursis simples e especial para o idoso. Então, ele deve ser superior a 2 anos e inferior ou igual a 4, para ser aplicado no caso do idoso. Até porque, se você aplica o etário por uma pena inferior a 2 anos, você estaria prejudicando o idoso. A forma de cumprimento do sursis etário e humanitário pode ser simples, se ele não reparou o dano, ou especial, se ele reparou o dano. Bom, agora vamos falar um pouquinho da revogação do sursis. Revogação obrigatória, revogação facultativa e também da prorrogação do período de provas. Revogação do sursis. A revogação pode ser obrigatória e facultativa. Será obrigatória quando o réu for condenado em sentença irrecorrível por crime doloso
e se ocorre o descumprimento da prestação de serviço de comunidade ou limitação de final de semana, que são as condições previstas lá no artigo 78, que estabelece que no primeiro ano deve cumprir uma pena restritiva de direito. No que tange ao solvente que não paga a multa, esse dispositivo está revogado pelo artigo 51 do Código Penal, que diz que a multa converte-se em dívida ativa. Então, se uma pessoa solvente não paga a multa, tiver a revogação do sursis, ele vai preso. E isso não é mais permitido pelo artigo 51. Então, esse artigo está derrogado. A revogação facultativa seria para condenação em sentença irrecorrível também por crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito, ou havendo o descumprimento de qualquer outra condição imposta. O sursis será prorrogado no caso da pessoa estar sendo processada por outro crime, situação em que o juiz não pode declarar extinta a pena enquanto não transitar em julgado a sentença do processo que está correndo contra o condenado. Vejamos um exemplo de revogação. A pessoa praticou dois fatos. O primeiro fato, ele teve a sentença transitada em julgado, recebeu um período de provas, a pena foi suspensa por 2 anos, pena dele de 1 ano e 6 meses. Quando ele já tinha cumprido 1 ano do período de provas, ele é condenado em sentença transitada, julgado por outro crime. Aí nós temos a seguinte situação: se o crime for doloso, a revogação é obrigatória. Se o crime for culposo, a revogação será facultativa. Se não chegasse a ter essa sentença, o processo poderia acarretar o quê? Uma prorrogação do período de provas, porque enquanto não transita em julgado esse processo, não pode declarar extinta a pena. Agora, sendo ele revogado, o que vai acontecer? A pessoa perde o período de provas, o tempo que cumpriu, e vai cumprir a sua pena de 1 ano e 6 meses, nesse caso aqui, né? Mais a nova sentença, que nesse caso seria de 4 anos. Então, totalizariam 5 anos e 6 meses. Primeira sentença, mais segunda sentença. Encerramos mais um assunto. Agora, vamos preparar para a aula 8, livramento condicional. Até lá!